Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o preparo para o fim da vida. Nossas finanças, nossos recursos, nossos bens, tudo isso deve ser usado para a glória de Deus, inclusive nos momentos finais da vida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos aqui com a mesa com os nossos amigos para começarmos a nossa conversa especial sobre o tema de hoje. E é muito bom estudar a Palavra de Deus e ao longo desta temporada nós temos sido abençoados com orientações especiais da Palavra de Deus sobre como administrar os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Bom, agora eu vou apresentar para vocês mais uma vez esses companheiros que estão conosco ao longo desses 3 meses para compartilhar as experiências deles, o estudo deles, o ministério deles e abençoar a nossa vida. Aqui à minha esquerda o pastor Marcelo Carvalho, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com os amigos estudando a Palavra do Senhor. Muito obrigado. Pastor Elton, seja bem-vindo, amigo, mais uma vez também. É uma grande honra participar desse momento mais uma vez para estudar a Bíblia. A Bíblia é o livro mais espetacular de todos os tempos. É verdade. Está na Bíblia é bom para você, né? É bom para você, sem dúvida. Pastor Marcos Bonfim, que bom tê-lo mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, está sendo muito bom estudarmos juntos esses temas maravilhosos, né? Vou pedir para o senhor fazer uma oração para a gente. Então vamos orar. Senhor, nos aproximamos da sua palavra mais uma vez e o fazemos com reverência. Amém. Não cremos que podemos, sem ajuda sobrenatural, compreender o que vamos estudar. Então queremos convidar o Espírito Santo para nos abrir a mente à compreensão das Escrituras. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais lindas que eu acho na vida é encontrar pessoas idosas já avançadas em anos, né? Mas que mantêm o espírito de alegria, de felicidade e de gratidão a Deus por tudo que tem. É muito bom conviver com pessoas assim, que olham para trás e conseguem perceber que Deus foi muito bom para elas e acabam manifestando a gratidão a Deus com uma vida cristã integral, plena, o que inclui a sua relação com as finanças. Nessa fase da vida, as preocupações com as finanças, elas reportam para o futuro em que a pessoa não estará mais presente. Isso envolve testamentos para aqueles que têm um patrimônio, que precisa dividir isso para que isso seja utilizado de forma correta, né? E também para a manutenção da sua própria família, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. É um tema importante. Ninguém gosta de falar da morte, mas é algo que todos nós sabemos que precisamos nos preparar, porque em algum momento, se Jesus não voltar em nossos dias, e nós esperamos que volte, nós vamos enfrentar essa realidade, né? Pastor Marcos Bonfim, como uma pessoa chegar, eu não estou dizendo que o senhor chegou ainda, porque o senhor está muito jovem, mas como chegar, de acordo com o que o senhor leu, como chegar bem, feliz, na fase da velhice, e com o coração cheio de gratidão a Deus? Você falou bem, pastor Vinícius, sou uma criança ainda, mas acho que estou mais perto que vocês 3, né? Dessa fasezinha aqui, já quase entrando nela. E eu achei muito interessante que a introdução da lição número 10 do nosso guia fala de alguns medos que são comuns, e eu me identifico com alguns deles aqui. Okay. Medo de morrer muito cedo. Eu conheço casos de pessoas que planejaram a aposentadoria, 3 meses depois da aposentadoria, a vida se encerra, e aí fica uma esposa sozinha, ou fica o cônjuge sozinho, você planejou a vida inteira, não, estou trabalhando agora, mas a gente vai ficar junto na aposentadoria, vamos desfrutar, e essa esperança se esvai. O outro temor é o oposto, é viver demais. As pessoas que têm um montante fixo para viver, em alguns lugares do mundo isso acontece, e talvez alguns planos de aposentadoria no Brasil, não sei,
Quando você tem aquele montante, e se você viver demais, você vai comendo aquele dinheiro, o dinheiro acaba, você vai viver do quê? Né? O terceiro medo, o terceiro temor é uma doença catastrófica, e talvez você fique inválido. E aí? Seus filhos trabalham, quem que vai cuidar de você? Vai como? Você vai ficar dando trabalho para os outros? E o quarto medo é problemas mentais ou físicos que podem tirar você da vida útil, etc. Né? Mas o interessante é o texto que tem logo em seguida que diz: todos esses medos se originam com Satanás. Que bom. Satanás, ele é o mestre dos medos. A gente pode confiar e descansar que tem um Pai que cuida da gente. E se nós estamos entregando a vida cada manhã ao Senhor, não há o que temer. Não temas, eu sou aquele que estive morto, estou vivo e vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno, disse Jesus. Então, ele não quer, nós desonramos a Deus quando tememos. Nós honramos a Deus quando confiamos nele e dependemos dele. Amém. O medo é um símbolo do pecado, né, pastor? Eu acho que isso é bem interessante a gente relembrar. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é quando Adão e Eva pecam, eles se escondem, e aí Deus chama Adão e diz assim: Adão, onde é que você está? Você está aí? E aí Adão sai ali atrás do arbusto e tal. Por que você escondeu? Eu tive medo e me escondi. O medo aparece nesse contexto, num mundo de confiança em Deus, num mundo pleno, né, espiritual, de confiança e dependência em Deus, o medo não tem espaço. Ele não tem espaço. Aliás, o segredo contra o medo, disse Jesus uma certa vez para os discípulos, é a fé, é a confiança. Esse é o remédio, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a noção da realidade e o medo da realidade. E a gente vê já logo em seguida na lição a história de um cara que também não tinha medo de nada. Né? Esse é um maluco total. É um maluco total, porque ele falou: que coisa boa, fiquei rico, olha, estou cheio de dinheiro agora, vou comer e beber e vou aproveitar. E o que Deus fala para ele, né? Louco. Hoje pedindo a tua alma, você morre daqui a pouco, e se ajuntou, tudo vai ficar para quem? Essa história que Jesus contou aqui é muito importante porque revela uma pessoa se relacionando de uma maneira totalmente equivocada com a riqueza. Veja bem, Deus não tem problema nenhum com a pessoa que é rica. Então, nós podemos estar falando hoje para pessoas que são ricas, são prósperas. Não se sinta culpado porque você é rico. Você trabalhou. É bênção de Deus. É bênção. O foco aqui da parábola de Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21, é o indivíduo que se relaciona errado com essa riqueza. Ele diz, ele teve uma grande colheita. Obviamente, isso ia gerar bastante dinheiro para ele, porque ele ia vender esse produto e ele ia ficar rico, ou mais do que era. Esse rico é insensato por quê? Nós não vemos em nenhum momento o texto registrar a preocupação dele, em primeiro lugar, separar aquilo que é de Deus. Não fala no texto que ele, olha, teve uma grande colheita, agora eu vou tirar a parte de Deus e vou devolver. Aliás, o texto sugere justamente o contrário, né? Porque o verso 21, sobe num parênteses, meu amigo Vini, diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Né? Exatamente. Ou seja, a Bíblia diz assim, vós não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Então, glorificar a Deus no vosso corpo, e não só no corpo, em todas as coisas. E o sentido dele não era a glorificação de Deus, era a glorificação do eu, né? Eu vou viver para minha glória, vou viver para eu comer, beber, regalar a minha alma, vou me divertir, vou viajar. Não é errado comer, não é errado beber, não é errado viajar. Agora, isso não pode ser a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida tem que ser honrar a Deus. Se Deus me deu esse dom, riqueza é um dom. Né? Não é uma coisa errada, como você mencionou, ela é um dom, mas é um dom para quê? Ellen White fala para motivos úteis, né? Para destinos úteis, para avançar o reino de Deus, para melhorar o mundo, para ajudar minha família, ajudar os necessitados, os pobres. Pastor, quando eu olho essa parábola aqui, eu não tenho dúvida que Jesus, ele lia assim, tenazmente o Velho Testamento. Claro. Porque esse camarada aqui, para mim, é o Nabucodonosor do Novo Testamento. Né? Veja, esse camarada era trabalhador, capaz, honesto, produtivo. Poxa, são excelentes características, porque se ele teve todo esse sucesso, não era um indivíduo qualquer, né? Era um grande líder e um indivíduo que trabalhou para ter tudo isso. Verdade, ele não era nem preguiçoso nem desonesto. Isso. Um camarada nota 10, quase, não é? Mas só que ele faz a mesma coisa que Nabucodonosor, que chega lá no palácio,
ó Babilônia. Aos olhos do mundo está coberto de razão, né? As pessoas Isso. aplaudem isso. Né? Parabéns. Parabéns. A gente até inveja um indivíduo assim. Agora, o critério da Bíblia, o critério pelo qual Deus nos avalia é diferente do critério do mundo. Sim. Assim como Nabucodonosor disse assim, olha, fui eu que construí tudo isso aqui. Fui eu que fiz para minha glória. Naquele momento o Senhor o ataca, ele fica louco. Enquanto você está falando aqui, eu estou pensando que não precisa nem ser tão rico quanto Nabucodonosor e como esse camarada aqui, porque a gente no nosso mundinho pequenininho pode ter atitude bem parecida com esse camarada aqui, né? E pensar, ficar esperando a aposentadoria, assim, eu vou me aposentar... E aí eu vou aproveitar, pensar só em mim. O que eu não fazia agora, eu vou fazer depois, só para mim, etc. Buscar minha glória, servir os meus prazeres e não vou lembrar nem de Deus e nem do próximo, que precisa muitas vezes. O pastor Vinícius aqui sublinhou uma coisa, e eu acho que ele pode continuar na sequência ali, eu acabei interrompendo talvez a tua linha de raciocínio, mas que a lição também destacou, né? Na parte de domingo aí, no terceiro parágrafo, na terceira linha, diz assim, o problema era a maneira de gastar os recursos. Ele tinha uma relação equivocada com a riqueza, né? Ele não estava nem aí para as coisas de Deus, né? Ele não era rico para com Deus, entesourava para si mesmo e entesourava única e exclusivamente para gastar, para viver de maneira abundante, de maneira assim, prazerosa, sem nenhum tipo de compromisso com a obra de Deus ou com os pobres, como a gente estudou em lições anteriores. E aí estava o grande problema da insensatez desse Isso rapaz. não é mencionado, né? Essa preocupação dele. E tem um ponto aqui no verso 16 que eu quero destacar. Embora ele possa até ter sido uma pessoa produtiva, honesta, mas o texto diz o seguinte, o campo de um homem rico produziu com abundância. A ideia aqui é que, mesmo que ele tenha trabalhado, ele não teve nem muita culpa. O resultado foi que a natureza e a obra divina produziu aquilo ali. Então, o que está implícito aqui? Veja bem, tem gente que trabalha bastante no campo e não tem um resultado com abundância. Às vezes vem uma geada, às vezes vem uma praga e a pessoa não colhe nada. Seca, né? Exatamente. O indivíduo que trabalha com a terra, ele é um indivíduo que ele aprende a depender mais de Deus porque ele percebe que, a despeito do trabalho que ele faz, além do trabalho dele, ele precisa, sobretudo, da intervenção de Deus. Então, esse indivíduo aqui, ele foi objeto de uma bênção muito grande. O campo dele produziu muito. Deus abençoou. Qual é a resposta que deveria ser? Olha, Deus, obrigado. Olha, maravilha, está aqui a minha oferta em especial, o meu dízimo, a minha oferta especial e o meu cuidado com os outros que são carentes. Ao contrário disso, ele não fez nada disso, aumentou os celeiros dele. E tem uma outra coisa que ele faz aqui, que é problemática. Ele diz, agora não precisa mais trabalhar. Esse é um problema. Só desfrutar. Exato, eu vou guardar, eu vou acumular o que eu consegui aqui e eu vou viver disso aqui para sempre, porque eu não preciso mais trabalhar. Esse é um problema de lidar mal com a riqueza. Isso é A insensatez. riqueza não pode botar você na inutilidade, na ociosidade. Ele usou as riquezas justamente para fortalecer o egoísmo e a avareza, né? A gente tem que lembrar que essa parábola Cristo disse com um propósito, né? O verso 15 aí diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele conta a parábola com esse foco, com essa ideia, né? Aí entra a mordomia fantástica, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai, ao invés de fortalecer o egoísmo e a avareza, a gente vai quebrar isso, vai lutar contra isso. Olha, você sabe que vocês sabem com certeza, mas talvez quem está assistindo a gente não saiba, nós temos um sistema de cadastramento de voluntários chamado Serviço Voluntário Adventista. Qualquer membro da Igreja Adventista pode se cadastrar e se oferecer para trabalhar como voluntário. Ao redor do mundo todo, inclusive Brasil, América do Sul. E você vai encontrar ali posições disponíveis de serviço voluntário ao redor do mundo. Eu conheço vários, mas vários mesmo, casais de aposentados que o negócio deles, eles gostam de viajar. Mas por que não viajar para servir a Deus? Então eles vão para lugares diferentes do mundo, outras culturas, passam ali 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês que seja, trabalhando a Deus, servindo a Deus, né? Ou numa cozinha, ou num colégio, ou num orfanato, estão ali servindo ao Senhor. É uma coisa boa para você fazer quando você está aposentado, né? Agora você dizer assim, junta o que tem, come, bebe, minha alma, vou botar um chinelo, uma bermuda, ficar em casa olhando o movimento, ficar na janela olhando o movimento, né?
Passarinho, Você as pessoas passando lá Você está embaixo. chamando a morte. Isso é morte. Morte espiritual, morte mental e morte física. Sim. Eu gostei que o autor da lição, ele colocou uma coisa bem interessante, né? Grandes autores, eles tiveram a sua vida produtiva no final. A maior parte da sua produtividade, ela aconteceu nos anos finais da sua vida, né? Ele, por exemplo, ele menciona aqui os autores de Daniel e Apocalipse, né? Daniel e João, já numa parte mais final da vida, na terceira idade, eles produzem esses trabalhos fantásticos, né? E que norteiam muita coisa dentro da palavra de Deus e na vida cristã. E também tem o próprio exemplo de Ellen White, né? Que produziu muito. Aliás, um livro famosíssimo dela, Desejado de Todas as Nações, o autor menciona, foi produzido após os 70 anos de idade. Então, Estou bem na foto, estou bem na foto, então. Exatamente, pastor. A gente não pode fazer o que esse rico louco fez, que é no momento especial da vida ali, que é o momento da gente até pode produzir muito mais e com mais sabedoria e qualidade, porque a gente já viveu uma grande parte da vida, a gente já viu muita coisa, acumulou experiências e sabedoria, amadureceu, a gente tem uma grande contribuição para dar e a gente diz assim, não, agora é hora de eu botar o chinelo e ficar olhando o passarinho lá. Eu não me lembro agora onde é Isaías, que diz, não te escondas do teu próximo. Talvez seja Isaías 58, não recordo agora. Mas essa é uma tendência das pessoas que estão em depressão, ou das pessoas que vão entrar em depressão, né? Porque eu começo a me esconder das pessoas para me preservar, para eu descansar. O maior descanso é você se misturar, é você abençoar os outros, é você fazer o bem para os outros, né? Aproveitar, né? Exatamente. É muito interessante que o contexto que ensejou essa parábola que Jesus contou é exatamente um sermão de Jesus que é interrompido por uma pessoa pedindo para ele arbitrar uma disputa por herança, um filho mais novo querendo receber mais do que lhe era apropriado. Jesus pede para o meu irmão repartir 50% a herança comigo. E Jesus, percebendo a avareza no coração daquele indivíduo, contou essa história. Mais uma vez fica claro o problema da avareza e da cobiça condenados por Deus, né? A gente está estudando isso ao longo dessa temporada e todo esse conteúdo maravilhoso está na Bíblia e vem deste guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. É muito bom, é muito enriquecedor. É uma alegria cada manhã poder acessar esse livro, ler uma página, recorrer à Bíblia citada aqui. A gente é muito abençoado. Eu quero recomendar que você tenha esta bênção na sua vida. Você pode adquirir esse guia aqui, de forma avulsa, ou você pode até fazer uma assinatura para que ele chegue na sua casa a cada temporada. Veja, vai começar uma nova temporada, você já está com o seu guia na sua casa para acompanhar aí. É muito legal isso. Eu recomendo que você tenha esse produto para abençoar a sua vida. Se você deseja, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando aqui a Palavra de Deus. E uma dica especial para você que ainda não pediu a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse material é imperdível para você que quer administrar melhor os seus recursos, quer fazer uma poupança, quer se livrar das dívidas, não quer cair no cheque especial, nem no rotativo do cartão de crédito. Você que quer saber como ser realmente próspero e usar tudo isso para a glória de Deus, aqui está o material que vai te ajudar. Isso aqui é uma coisa valiosíssima, que você vai receber sem custo nenhum, já vai economizar no curso, não vai pagar nada, já é a primeira lição, não vai pagar nada para receber um curso que vai ajudar você demais. Como é que faz para receber esse material? Você já sabe, é só mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar esse material para você que vai ajudar você a ser um verdadeiro mordomo de Deus para administrar os recursos corretamente, aqueles recursos que Ele colocou à sua disposição, tá certo? Fica aí a nossa dica e a nossa recomendação para você. A gente está conversando hoje aqui sobre retribuição. Deus é tão bom conosco
que é muito bom a gente manter um espírito de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez e faz. Isso se aplica muito em relação à vida das pessoas que já vão se aproximando para o fim da vida, a aposentadoria, a velhice. Olha, Deus encheu o seu celeiro de bênçãos, porque se você chegou até aqui, é pela mão de Deus. E é muito importante ter em mente esta gratidão para que seus recursos, aqueles que Deus colocou em suas mãos, continuem sendo administrados para a glória de Deus, mesmo quando você não estiver mais vivo. Já parou para pensar nisso? Você tem uma responsabilidade, inclusive, para depois que você faleceu. E é sobre isso que nós vamos continuar conversando aqui. Pastor Elton, a vida passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Outro dia eu tinha 15 anos e hoje eu tenho 16, né? Então, passou rápido demais. Veja, um dia perguntaram para Billy Graham, e esse texto está aqui no nosso guia de estudos, eu fiquei fascinado com a resposta dele, eu achei muito sábia a resposta dele, né? Perguntaram para ele o que mais havia surpreendido ele na vida, e a resposta dele foi a brevidade dela. A vida passa muito depressa. A gente está aqui agora e ninguém garante que daqui a 1 hora, 2 ou daqui a um dia nós estaremos aqui de novo, né? Porque a gente vive num contexto de pecado, num mundo de pecado e a morte é uma certeza, né? A morte física é uma certeza, lamentavelmente. Agora, é muito interessante que quando a gente lembra disso, a gente tem que associar isso com uma outra informação bíblica que é recorrente, né? Que é a seguinte informação: a nossa vida passa depressa e nós não vamos levar nada desta vida a não ser o nosso caráter. A única coisa que nós vamos levar é o caráter. Quer dizer que lá no cemitério não tem assim um local para você levar... Caixão não tem gaveta, Não né? tem Dizia gaveta, meu avô. né? Exatamente. Essa figura é muito interessante, ela é mencionada por Jó, né? Jó diz para sua esposa, se não me engano, ele diz: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Então, funciona assim, você sai nu da barriga da sua mãe, nem com meia, nem com luva, nada, e imediatamente você Nem recebe... dente tem, né, pastor? Nem Nem dente. cabelo, às vezes. Imediatamente a sua mãe, para a maioria dos casos, vai ter ali uma roupinha que ela já preparou para você, é a primeira roupa que você recebe. E aí, com o passar dos anos, você vai adquirindo coisas, propriedades, posses, né? Quando você chega no topo da sua vida produtiva, ali pelos 40 e poucos anos, 50 anos, então você está com aquele tanto de bens materiais. Quando chega a época da aposentadoria, começa a diminuir, né, os seus recursos e então finalmente você morre. No momento que você morre, tudo que você tinha passa para outros. Eu estava num funeral, eu fui um dos primeiros a chegar, cheguei antes do corpo, inclusive, né? E chegou o carro funerário trazendo o corpo e o irmão e uma irmã da pessoa que havia morrido, uma senhora que havia morrido. E aí a irmã queria pôr o sapato na morta, né? E o irmão falou assim: não, mas para que pôr esse sapato? Dá para um pobre, porque ela tá mais, vai tapar com flor. E a irmã: não, vamos pôr o sapato. Não pôr o sapato. E começaram a brigar os dois na minha frente. Nossa. Ali, né? E eu pensei, nenhum deles era o dono do sapato, mas ela não é mais a dona do sapato, acabou. Estão disputando o sapato dela para saber se ela enterra com sapato ou se enterra sem sapato, né? E eu fiquei olhando aquilo pensando, gente do céu, há um dia atrás ela era dona de sapato, agora ela não é mais dona do sapato, não é mais dona de nada. Morreu, acabou tudo. Tudo que você ajuntou, imediatamente passa para alguém. A riqueza da terra, total da terra, ela não mudou. Ela é a mesma desde que a terra foi fundada. Ela só é modificada e ela troca de mãos. Mas ela continua a mesma, né? Toda a riqueza está aqui. Todo ouro nunca saiu daqui, ele ficou aqui. Esse é o conceito básico de economia, inclusive. É o conceito básico. Eu gosto de fazer esses links e agora eu vou trazer uma frase que eu gosto muito de um grande especialista em administração. O Peter Drucker disse certa vez o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. Né? Se a gente sabe que lá na frente nós vamos morrer, que lá na frente nós não vamos levar nada a não ser o caráter, mas que a gente também deveria e deve ter a responsabilidade com Deus e o privilégio de ser um mordomo a vida toda, então a gente deveria
ter um planejamento, alguma coisa, para a gente pensar ali na frente, com os bens que Deus nos concedeu em vida, né? Tem uma ideia expressada por Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia, em que ela diz assim, somente há 2 lugares onde nós podemos colocar os nossos tesouros, ou no celeiro de Deus, ou no celeiro de Satanás. E tudo que não é ajuntado no celeiro de Deus é colocado ao lado de Satanás e vai fortalecer a causa de Satanás. Então eu preciso aqui do meu lado, enquanto eu estou vivo, pensar assim, tudo bem, Deus me deu recursos que pretensamente eu espero que estão do lado do reino de Deus, porque eu me identifico como um filho Servo de Deus, de Deus, um servo de Deus. Se eu me identifico como servo de Deus, todos os recursos que estão nas minhas mãos devem ser usados para fortalecer o reino de Deus e levar avante a sua causa. E agora, que triste será se eu vou chegando perto do final da minha vida e eu não faço planos para que estes recursos continuem no celeiro de Deus depois que eu parto. Mas quando eu não faço planos, grandes são as chances de que esses recursos vão mudar de mãos. Eles vão passar para o lado do inimigo. Porque se eu não faço planejamento para acertar, eu já planejei para errar. Sim, exatamente. Então, Satanás com certeza vai tomar posse disso que eu não planejei para que continue no reino de Deus. Então, o que eu preciso fazer agora, enquanto eu estou vivo, para eu ter a certeza de que depois que eu morrer, esses recursos com os quais Deus abençoou, eles vão continuar do lado de Deus. Afinal, foi Ele que deu, né? E não do lado do inimigo de Deus. E alguém vai pegar esse recurso, vai usar para promover todos os vícios, a matança, drogas e armas e crimes, e sei lá o que Ou vai para ser usado. torrar isso completamente sem nenhuma utilidade, né? Exatamente. Então, em última instância, diante de Deus, eu sou responsável pelo uso que será feito desses recursos que foram colocados nas minhas mãos. E Deus disse, meu filho, você é o mordomo, você é o administrador dessas coisas. Eu dei para você administrar em meu lugar. Então, quando no dia do ajuste de contas, Deus vai pedir, filho, que uso você fez isso? Sabe o que é interessante na sua fala, pastor? Eu fiquei ouvindo assim e apreciei bastante um detalhe que está implícito aí, eu queria trazer à luz, né? Mais claramente para nós. A minha responsabilidade, então, como mordomo, e o meu privilégio de ser um mordomo, ele não finaliza quando eu descanso. Quando eu morrer, ainda depois um pouquinho, por causa dos bens que Deus me deu, e foi Ele que deu, é bem importante destacar isso, Ele me deu, eu ainda tenho a responsabilidade de ser um mordomo mesmo nesse contexto. Isso vem do reconhecimento de que as coisas que estão na minha mão, elas estão apenas na minha posse, Exato. mas elas não são minha propriedade. Exato. Então, quando a coisa é minha, eu uso de uma maneira. Quando a coisa não é minha, quando eu pego um carro emprestado de alguém, minha gente, o cuidado é dobrado. Né? Se tem um risco no meu carro, é meu, eu fico triste, mas agora eu devolver um carro que alguém me emprestou com um risco, é muito chato, né? É muito chato. Desculpa, né? Então, agora Deus me empresta os recursos durante o tempo que eu estou vivo. Desde que eu nasci, Deus vai me emprestando recursos. Agora, quando eu parto dessa vida, né? A minha vida acaba. Que disposições eu tomei para que esses recursos continuem do lado de Deus e fortaleçam a causa de Deus? Afinal de contas, pastor, Apocalipse 14, 13, que é o nosso verso para memorizar, diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Acompanham. Outra tradução de obras os sigam. Isso. Então, assim, você tem alguns exemplos aí. A fortuna de Abraão, quando ficou para Isaac, foi uma bênção. Mas a fortuna de Isaac que ficou para Esaú não foi uma bênção. Formou um povo contrário à vontade de Deus. Boa. Então, aquilo que o senhor falou. Né? Também tem um outro lado, né, pastor Vinícius? Só antes de você falar, posso falar um negócio? Lembrando do meu pai de novo, né? Tô trazendo. Eu tive um pai que foi uma influência forte assim na minha espiritual. Ele dizia pra gente assim:
olha, meus filhos, eu não tenho nada. E meu pai realmente não tinha nada, era pastor, então, né, não tinha nada. Eu não tenho nada, mas desse nada que eu tenho, nada vai ficar para quem não ficar nos caminhos de Deus, porque eu não quero que vá para o outro lado, né? Aí, resultado, os 2 filhos se tornaram pastores. E a filha se casou com o pastor também. Amém. Mas não adiantou, porque o pai não tem nada, né? O pai é pastor. Então, pastor, você tem gente que tem muitos recursos, gente que é considerada rica, e tem aqueles que com certeza estão escutando a gente e falam assim, mas eu não vou deixar nada. Amigo, a Bíblia diz que o justo, as suas obras o seguem. Então, eu vejo, pastor, pela minha família. Minha família sempre foi pobre, né? Acho que mais pobre do que a sua. Sei mas, não. pastor, não mais pobre, seguramente. Mas, pastor, o que a minha avó me deixou? Eu ganhei muito pouca coisa da minha avó, mas a minha avó me deixou o exemplo. Quando eu era menino, ela pedia para minha mãe, busca lá minha aposentadoria. Era meio salário mínimo. Aí a minha mãe chegava com o dinheiro em casa. Dona Maria, o que a senhora quer? Primeiro, separa o dízimo. Depois, separa a oferta. Aí ela tinha um costume, como muitos idosos têm, né? Ela pegava a oferta e fazia o quê? O dízimo e a oferta. Colocava dentro do sutiã. Eu não sei para que aquilo, né? Mas é assim que ela fazia. Reservado. Isso. Aí no sábado de manhã, como nosso costume, né? Ela chegava lá na igreja e quando passava a salva, ela colocava o dinheiro ali. Quer dizer, a oferta e o dízimo ia quentinho, né? Para a tesouraria. Estava no coração. No coração. Então, veja só, a minha avó não me deixou nada desta vida, mas o exemplo que ela me deixou, faz aí quase mais de 30 anos que a minha avó faleceu, ficou o exemplo. As obras dela seguiram até hoje. Então, eu sempre conto essa história para as pessoas, os meus filhos também são fiéis. Então, o exemplo ficou. Então, tem gente que fala, não, pastor, mas eu não tenho nada para deixar. Se você tem, pense em deixar nos caminhos de Deus. Se você não tem para deixar, deixe o seu exemplo. Interessante. Deixe a próxima geração de fiéis sobre o mundo. Amém. Há 2 anos, mais ou menos, perdi minha mãe também. E você contando a história, eu lembrei, né? Ela estava com um envelope preparadinho para o dízimo, né? E não pôde entregar. E no sábado seguinte, meu pai e eu fomos... Era o momento da pandemia, então tinham alguns diáconos com um posto avançado da igreja lá num parque. Nós fomos até lá para entregar o dízimo da minha mãe. E aí pudemos, abrindo as gavetas dela, achar todos os recibos de dízimo e oferta entregues, né? E descobrimos a porcentagem que ela dava como oferta, que a gente não sabia. Né? Ela tinha uma porcentagem que ela tinha escolhido, foi fácil calcular, olhando para o dízimo ali, saber a porcentagem. E esses são legados que a gente deixa para os filhos, né? Perfeito. Então, a primeira coisa para que o dinheiro e os bens sejam bem aplicados após a morte, a primeira coisa, aqueles que têm filhos e têm um patrimônio, é educar esses filhos no caminho de Deus, transmitindo o legado de fé. Você citou Abraão, né? Diz o texto de Hebreus que Abraão habitava com tendas com Isaac e Jacó. Eu gosto muito dessa passagem, porque diz o seguinte na frente, eles eram herdeiros com ele da mesma promessa. Então, Abraão foi um homem próspero porque ele conseguiu transmitir para os seus filhos e netos a mesma visão de mundo que ele tinha. Então, essa é a primeira coisa. Você quer que seus recursos pós a sua vida continuem sendo aplicados do jeito que você aplicava? Eduque pessoas que pensam como você pensa. E no caso aqui, fidelidade a Deus. Depois, pense também da forma como você faz com o salário que chega. A cada semana, você não reserva uma parte que é o dízimo, você não reserva uma parte que é a oferta. Se você tem um patrimônio e se você vai fazer um testamento, nem todas as pessoas fazem isso. Mas se você tem condição de fazer isso e se preparou para isso, por que não reservar uma parte significativa disso para a obra de Deus? Como você faz toda vez que você recebe alguma coisa, seu salário... Você só vai continuar o seu processo de ser mordomo. Você já se habituou a isso, é uma prática quase que natural depois. Para que ser egoísta quando você está para morrer? Você foi altruísta a vida inteira. E você vai ser egoísta na hora da sua morte? Não faz sentido. Por que não confiar que os seus recursos vão ser administrados na obra de Deus? Na hora em que você está para dar o seu último suspiro, vamos dizer assim, sendo que você confiou a sua vida inteira, não faz sentido. Então, eu acho que esse conselho é bastante interessante para aqueles que têm posses. Não é que você vai deixar a sua família desguarnecida. Esse não é o plano de Deus. Agora, você também não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar na mão do filho. Vamos pensar numa pessoa milionária.
eu vou pegar toda essa herança, todo esse dinheiro que eu conquistei trabalhando e vou colocar na mão de uma pessoa. E essa pessoa, talvez, uma maldição. vai ser uma maldição para ele. Não é? As pesquisas, inclusive, têm mostrado isso, que esses filhos, eles às vezes não conseguem multiplicar isso. Os grandes bilionários do mundo, os grandes, é só a gente dar uma olhada na vida deles. O que eles fazem quando estão perto da sua morte? Estão chegando na terceira idade. Eles se desfazem e deixam quase nada para os filhos. Deixam só o suficiente para os filhos começarem a vida, mas eles não entregam tudo porque eles sabem, apesar de muitos não serem cristãos, que é uma maldição entregar toda a fortuna para eles. Exatamente. Que bênção poder estudar a palavra de Deus e receber conselhos inspiradores para aplicar em nossa vida. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, muito rápida mesmo, não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando aqui a palavra de Deus. Esse é o último bloco. Eu quero fazer uma recomendação especial para você. Este material é uma grande bênção. É uma seleção dos escritos inspirados da autora norte-americana Ellen G. White sobre o tema de nosso guia de estudos. A cada semana, mais uma coleção de textos para ajudar você a ampliar o conhecimento a respeito do tema, aplicá-lo espiritualmente à sua vida, estimular você a viver e a ensinar outras pessoas. Então, se você deseja adquirir esse material, você já sabe, é muito fácil, é só acessar cpb.com.br. A gente está conversando aqui sobre a gratidão e o planejamento para que a gratidão acompanhe a nossa vida, mesmo depois quando a gente não estiver mais aqui. Nós precisamos ser gratos a Deus e dedicar sempre tudo o que temos e somos para Ele, para a sua obra e para a sua glória. Isso se aplica, inclusive, para o patrimônio que uma pessoa acumula na vida e que deve ser distribuído de forma justa, pensando sempre também no avanço da obra de Deus. Pastor Elton, é muito interessante pensar que a Bíblia tem vastas explicações sobre o uso do dinheiro. Né? Às vezes as pessoas não se dão conta disso, mas de como a Bíblia aconselha. Porque a gente já estudou, né? A avareza, a cobiça são idolatria e a Bíblia quer evitar que isso aconteça conosco. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma série de textos, eu estou lembrando aqui de um texto que não apareceu aqui no nosso guia de estudo, mas é um texto bem pertinente, o texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. O dinheiro em si não é um problema, mas o uso que se faz dele pode ser um problema. O dinheiro pode ser uma grande bênção ou pode ser um grande problema, uma grande maldição. Eu gosto de uma frase atribuída aí a alguém que diz o seguinte: o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Né? O que essa frase quer dizer? O dinheiro tem que estar sob o meu controle. Não é ele que tem que me controlar, mas eu que devo exercer controle sobre ele. Quando eu exerço controle sobre ele de maneira adequada à luz da Bíblia, eu não vou colocar nele a esperança, eu não vou colocar nele todas os meus desejos, minhas inclinações, não vou permitir que ele domine a minha vida. Que os bens materiais, as posses, as coisas que o dinheiro pode gerar para mim estejam no controle. Ao contrário, eu vou deixar que o Espírito Santo me guie e que o dinheiro esteja a serviço da obra de Deus, porque ele está sobre o meu domínio, sobre o meu controle. E a Bíblia vai deixar isso muito claro. Né? Por exemplo, eu gosto de um texto de Eclesiastes capítulo 5, que diz que aquele que ama a riqueza ou ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quando eu era pequeno, eu lia muito gibi. Eu sempre li muita coisa, mas uma das coisas que eu lia era o Tio Patinhas, exatamente. Eu gostava das histórias do Tio Patinhas. Deixa, alcança misericórdia. Amém, amém, pastor. Mas eu gostava das histórias do Tio Patinhas, né? Tudo começou com uma moedinha e etc. E o que me chama a atenção é que nós temos um monte de Tio Patinhas por aí. O dinheiro é uma coisa terrível, porque quanto mais você tem, mais você quer e menos você acha que os outros precisam. E mais, as pessoas mais ricas são as que mais têm medo da pobreza. Né? Isso é muito curioso, porque a pessoa já tem um monte, mas ela só tem um monte porque ela tem medo da pobreza. E cada vez ela quer guardar mais porque ela tem medo de passar necessidade. O dinheiro não pode nos controlar. O resumo da ópera é esse. A Bíblia
é muito clara. O dinheiro tem que estar debaixo do guarda-chuva nosso e nós devemos estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Aí o dinheiro vai poder ser uma bênção. O pobre não pode ter medo da pobreza, ele só sofre a pobreza, né? Exatamente. Mas 2 exemplos bíblicos daquilo que você falou é Balaão. Balaão tinha medo de voltar a ser um profeta pobre, né? Então eu vou lá atrás lá do rei Balaque, que ele me prometeu uma casa cheia de ouro. Então eu vendo até Israel, eu vendo o que eu tiver que vender, inclusive a Mercado minha religioso, alma. né? Isso. Eu vendo a minha alma, eu vendo o povo de Deus. Cobiça de líderes Mas eu quero. religiosos. Isso, O mas eu dinheiro quero era dinheiro. senhor dele, né? Isso. Outro caso é Geazi. Quando Naamã vem, Eliseu disse, não, de jeito nenhum que eu quero dinheiro. Ele só espera Eliseu entrar na casa, vai atrás, Não, Eliseu mudou de ideia, né? E, por favor, me passa aí um. Não, leva tudo. Não, é só isso aqui. E ele guarda. Depois vem a maldição. A lepra de Naamã vai pegar em você. É um outro caso de um indivíduo que iria ser um líder religioso, ele poderia ter sido o próximo profeta de Israel. Mas não soube lidar com a falta do dinheiro. Acho que ele olhava para Eliseu e falou assim, amigo, eu vou morrer desse jeito aí, que esse homem está aí, velho aí, e ninguém, né? Ele não tem preeminência nenhuma, porque Eliseu era filho de um homem rico. O fazendeiro rico deixou tudo para ser profeta do Senhor. Então você vê como nós, né? Como o senhor mencionou, né, pastor? Nós que somos aqueles que lideram o povo de Deus, como a gente tem que ser sábio também na administração do dinheiro na nossa vida. Porque senão nós vamos deixar, olha só o exemplo que esses 2 homens deixaram para o povo de Deus. É o exemplo mais negativo possível. Alguns princípios aqui da palavra de Deus que são interessantes, a partir de, por exemplo, 1 Timóteo 6,17. Não depositar a esperança da vida na instabilidade da riqueza. A riqueza não é um bom alicerce para você subir. Você pode ter dinheiro, ok, mas cuidado, tio Patinhas, né? Cuidado, porque a riqueza não é um bom sustento para a vida, ela é muito instável. E a palavra de Deus não tem nada contra a riqueza em si, né? E crente não rasga dinheiro. Sim. Né? E quem tem dinheiro que pode ajudar, quem tem dinheiro que pode promover a causa de Deus. Mas Paulo aqui está dando um conselho para os ricos, porque é muito fácil para o rico, e Jesus mencionou isso também, muito fácil do rico se perder na riqueza. Né? E Ellen White fala assim, é a taça vazia que é mais fácil de carregar. A taça que está cheia até a borda é super difícil de carregar. Qualquer movimentozinho derrama. Né? Então Paulo fala ali, não sejam altivos, não confiem na incerteza das riquezas, porque as economias podem mudar, os governos mudam, você pode perder as coisas de uma hora para outra, uma catástrofe natural pode vir, a economia mundial pode e vai falir. A gente vê lá em Apocalipse capítulo 18, ali o retrato da economia mundial, os mercadores da terra, se lamentando, ai, Babilônia, porque aqui nós nos enriquecemos e agora você caiu. Ou seja, a gente pode prever aí no futuro próximo a derrocada, o desmoronamento da economia mundial. E quando alguém investiu todas as suas fichas nisso aí, o meu futuro, eu vou aposentar, você pode de uma hora para outra perder todas essas coisas. E Deus fala assim, não seja louco de você colocar toda a sua confiança nas certezas das riquezas, mas coloque a sua confiança em Deus, que dá ricamente para nós todas as coisas para desfrutar. Eu gostei de Provérbios, já que estamos lendo os textos, ou mencionando os textos, 30, versículo 8. Olha que texto fantástico, eu vou até ler esse texto aqui. É o texto da classe média, né? Esse texto é fantástico, ele é fantástico. Porque esse texto diz algo assim precioso, ele diz assim, afasta de mim a falsidade e a mentira, amém, por isso, esse pedido aqui. E aí vem um outro pedido interessante também que a gente tem que dizer amém. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Eu achei fantástico, né? Porque a gente tem que pedir para Deus justamente aquilo que é necessário. E, logicamente, Deus vai nos dar mais do que a gente precisa, porque Ele é um Pai generoso, que nos ama, que se preocupa conosco, desde que a gente, obviamente, tenha condições de administrar, né? O dinheiro pode ser uma grande bênção, se ele for usado da forma correta, né? Guiado pelo Espírito Santo. Agora, se ele for acumulado para ir por um caminho, para fortalecer o egoísmo, aí ele é uma maldição e aí Deus tem que apertar o cerco sobre nós. Eu gostei muito de 2 Coríntios 4,18, que está aqui na parte de quarta-feira, né, que nós, Paulo dizendo, nós devemos olhar
para as coisas, não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, para as coisas invisíveis. Porque as coisas que se veem são temporárias. Tudo que eu estou vendo aqui, até meu corpo é temporário, né? Nós sabemos, de acordo com 1 Coríntios 15, não é esse corpo que vai herdar a vida eterna, é outro corpo. Né? Todas essas coisas serão destruídas quando Jesus voltar. Então, o meu olhar não deve estar para essas coisas, deve estar para as coisas eternas, porque elas são perduráveis, né? São os bens intangíveis, agora pelo menos, são os bens que devem ocupar a nossa prioridade, a nossa atenção, porque tudo isso aqui vai acabar. Pastor, pensando nisso, na parte aqui de quinta-feira, eu gostei demais da questão a sugestão do nosso guia aqui. Bom, se você foi fiel a vida toda, você está percebendo que logo ali, né, ninguém é bobo para não perceber que a morte está chegando. Por que não doar agora? Então, para mim, o exemplo clássico da Bíblia foi Davi. Davi percebeu que estava chegando perto da morte, ele falou assim, não, antes de morrer eu quero fazer uma coisa para expressar toda a gratidão que eu tenho a Deus. Eu vou construir o templo. Aí Deus falou, não vai ser você. Eu falei, tudo bem, Senhor, não vou ser eu. Mas ninguém pode me impedir de colaborar. Então, Davi, a Bíblia menciona claramente que ele Podia até ter ficado ofendido, né? Isso. Ah, é? O senhor não quer construir? Então, se vira aí, né, com a situação. Então, você vê como que ele era mordomo, né? O camarada se sujeitava à vontade de Deus. Mas fazer um parênteses aqui, pastor, nesse ponto de Davi, porque está relacionado com aquela passagem das coisas que não se veem, né? Sim. Davi disse, eu quero fazer uma casa para Deus. Deus falou, você não vai fazer uma casa para mim, não. Eu vou fazer uma casa para você. Olha que coisa interessante. Essa é a expressão, a mesma palavra que Davi usa, Deus usa. Só que Davi estava pensando no templo, Deus estava pensando na família. descendência. Eu vou te dar uma descendência. Veja, Uma casa a para coisa que não se vê, o que Deus deu para Davi, a casa que Deus construiu para Davi foi a casa que salvou o mundo. Porque da linhagem de Davi veio Cristo que salva a humanidade. É esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. A gente preocupa muito em fazer edifícios, de empregar o nosso recurso, materializar as coisas. E é isso que a gente quer deixar para os nossos filhos. Nós temos que construir uma casa para Deus, ou deixar Deus construir uma casa para nós. O que eu quero deixar para meus filhos? Eu não quero ser responsável financeiramente com eles, mas eu quero deixar uma casa de Deus constituída depois que eu morrer. Eu quero que, se Jesus não voltar nos meus dias, eu quero que a minha filha e o meu filho, eles pensem aquilo que eu tenho pensado hoje em relação a Deus. E eles avancem na pregação do Evangelho. Esta é a casa que Davi não construiu, mas Deus construiu para ele. Eu lembrei de uma frase, pastor, que eu acho que casa bem com esse contexto, que é o seguinte, a gente fala tanto em deixar um mundo melhor para os nossos filhos e esquece que o mais importante é deixar filhos melhores para o nosso mundo. Exato. Isso aí. O meu pai, Esse é o legado. de novo, falar do meu pai, né? Ele diz assim, ele está vivo, né? Ele diz, eu gosto de pensar que eu vou estar enterrado, vai estar terra por cima de mim, grama lá em cima, e vocês, meus filhos, vão estar passando para lá e para cá, trabalhando para Deus e fazendo a obra de Deus. Opa. Né? Interessante isso. Marcelo, continua, porque você tem coisa boa aí. Aí o que eu pensei foi o seguinte, bom, tudo bem, eu não posso, mas eu ainda tenho muito tesouro nas minhas mãos. Davi, eu vou fazer né? o quê? Eu vou direcionar para aquilo que eu quero, para a minha fidelidade. Então, Salomão, é o seguinte, ele pegou a maior parte da fortuna dele, separou e disse claramente, eu quero que isso aqui seja para a construção do templo, para que todas as pessoas que quiserem adorar a Deus venham aqui. Né? Então, ele foi responsável. E olhou bem para o filho e falou assim, ó, está aqui e o povo todo viu isso. Seja homem. Então, ele direcionou, ele destinou aquilo que estava nas mãos dele para que fosse uma bênção depois. E ele não viu a construção do templo. Ele não estava aqui no mundo quando o templo foi erigido e quando foi inaugurado. Dedicado, Mas todo mundo olhava para trás e dizia assim, olha, a maior parte disso aqui foi um homem quem deu. Davi não construiu, mas a mão dele está aqui. Isso. E o desejo dele, daquela adoração, que é aquele verso maravilhoso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele deixou isso para a família e para o seu povo. Então, todos nós podemos fazer isso. Se a gente tiver muito ou se a gente tiver pouco, nós podemos direcionar, antes de nós morrermos, para que essa vontade, e esse é um direito nosso. Ué, se o tesouro é meu, Deus colocou nas minhas mãos, eu posso direcionar para a minha fé. Isso não é ser remisso para com
aqueles, né, os meus familiares e assim por diante. Não, eu tenho direito de direcionar aquilo que é meu e que estava nas minhas Essa é uma mãos maneira ainda de quando eu contribuir. estava vivo. É uma maneira de contribuir com a pregação do Evangelho, porque é o seguinte, a pessoa faleceu, o galardão dela não chegou ainda. O galardão dela chega quando? Quando Jesus volta. Então, se ela contribui para que Jesus volte, logo, logo ela vai ressuscitar para receber o galardão. Até nisso ela ganha. É um É investimento. sabedoria, né? Veja, quando o indivíduo faz isso, que foi bem colocado aqui, pastor Marcelo, pastor Vinícius e pastor Marcos, está fazendo exatamente o que a gente viu lições atrás, né? Está fazendo o maior e o melhor investimento do mundo, que é tesouro no céu. No céu. Está fugindo da instabilidade, da incerteza, da destruição e está garantindo um Agora, tesouro você seguro. imagina um pai ou uma mãe que leva uma vida exemplar de consagração a Deus. Os filhos sabem disso. E esse pai, essa mãe, um dia chega para os filhos: filhos, nós temos isso aqui da família. Vocês, Deus tem abençoado, vocês têm o emprego de vocês têm os recursos de vocês. A nossa vida está chegando ao final. Nós podemos deixar tudo isso com vocês, mas nós queremos fazer um acordo de como família estarmos no céu. Nós vamos adiantar a nossa ida para o céu. Nós vamos apressar a volta de Jesus com isso aqui. Vamos dedicar isso aqui. Que exemplo que a gente está dando para esses filhos de prioridade na vida. Jesus está voltando em breve. Esta é a mensagem da Bíblia, o resumo da nossa esperança. É tempo de investir tudo o que temos e tudo o que somos para que esse evento aconteça o mais rápido possível. Esse é o convite que Jesus está fazendo para você hoje. Dedique tudo o que você tem e tudo o que você é na obra de Deus. Esse convite está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.